Os conceitos vinculados ao PPA, os antecedentes dessa lei, lei ordinária, desse PPA, os prazos, sempre são cobrados em prova, vamos rever esses prazos. O PPA de 2020 e 2023, que está ainda em nascimento, né? Está em surgimento lá no Congresso Nacional. As suas premissas, diretrizes, temas e programas, como foi o desenho institucional desse plano e depois o que a LRF veio trazer para o PPA. Então, olha só, o PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo. Médio prazo tem que ficar gravado aí com você, que a banca vai te cobrar, vai dizer que é de curto prazo, vai dar um exemplo do que é longo prazo e vai acabar dizendo, ó, como é de 4 anos, então é de curto prazo. Não é de curto prazo. É um planejamento de médio prazo, isso no entendimento da disciplina Direito Financeiro, Administração Financeira Orçamentária, é de médio prazo, 4 anos. Vai coincidir exatamente com o mandato do governante? Também não vai coincidir exatamente, vai coincidir parcialmente. 3 anos do mandato coincidirá com o PPA. E assim ele vai dar uma ideia de janela, de encadeamento. O próximo governante vai ter que executar, vai ter que ter aquele contato com o PPA do governo anterior e assim, naquele ano, elaborar o seu PPA para os 3 anos seguintes e já encadeando com o próximo mandato, pode ser dele, se for uma reeleição, ou de outro governante. Então, olha só, é no PPA que esse governante vai introduzir aquelas promessas de campanha, aquelas ideias, aquelas diretrizes ele vai colocar no PPA. Por isso que aqui, ó, o PPA tem diretrizes. Então, o PPA, lá na Constituição, no artigo 65, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: a lei que instituiu o PPA estabelecerá de forma regionalizada, deixa aqui, já vamos falar, instituir o quê? Diretrizes, objetivos e metas. Guarde bem, é o dom, não dá para esquecer, pode ser cobrado na sua prova, porque eles misturam o dom com o MP lá da LDO, MP de metas e prioridades. Mas, professor, coincide prioridades? Coincide aqui, ó. O PPA também tem metas. Coincide prioridades? Não, coincide metas. O PPA também tem metas, ó. E a LDO também tem metas. Mas o PPA não tem prioridades. Prioridades está lá na LDO. E os objetivos. Conceitos esses que não estão estabelecidos legalmente. Não estão. A gente não tem a lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, ela não existe, então não temos aqui uma padronização com relação a esses conceitos. Então esses conceitos podem variar de um PPA para outro, de um governo para outro. Naquela lei do PPA, vai trazer as definições ali logo no início, e os conceitos podem ser de um PPA para o outro, pode ter alguma variação. Mas em regra geral, olha aqui, em regra geral, diretrizes são os enunciados gerais daquele governo, onde ele incorpora a política dele, que ele fez a promessa no ano anterior, os objetivos que se pretende alcançar, o PPA que está para ser discutido e votado lá no Congresso Nacional, o Poder Executivo mandou o projeto contendo 13 diretrizes, 13 diretrizes. E os objetivos, aquilo que você quer alcançar, aquilo que o governante quer alcançar durante aquele período do PPA. E as metas, a gente sempre diz que as metas fazem o quê? Quantificam, tanto física quanto financeiramente, esses objetivos. Estabelecer de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas para quem? Para a administração pública federal. E aqui, na sua prova, vai estar lá. Ou pode estar lá, né? Administração federal, estadual e municipal. Está errado. Apenas a federal e a estadual. Também está errado. O PPA da União é para a administração pública federal. Guarde bem, APF, ó. Para a APF, contendo o quê? Para o quê? Para as despesas de capital e mais as despesas dessas decorrentes. Não, mas e se colocar despesas correntes? Para as despesas correntes? Está errado. Se colocar só despesas correntes, está errado. O foco são as despesas de capital. São os investimentos
são as construções, aquilo que impacta, principalmente aquilo que vai impactar no desenvolvimento e no crescimento do PIB. Então, o foco são as despesas de capital, mas também as despesas dessas decorrentes. E o que são essas despesas decorrentes? E, em regra geral, são as despesas correntes, são as despesas com gasto com pessoal, com a contratação de algum serviço. Então, você constrói aquele hospital, é despesa de capital, na construção daquele novo hospital. Mas para ele funcionar, para a sua manutenção, para o seu dia a dia, para o seu funcionamento, aí você vai ter as despesas correntes. As despesas com pagamento de pessoal que trabalha naquele hospital, os médicos, os funcionários, pagamento de energia, pagamento de água, alguns contratos, despesas correntes. Mas, professor, olha aqui comigo. Professor, essas despesas decorrentes, então são todas despesas correntes? Olha, grande parte sim. Mas pode também ter despesas de capital aqui dentro. Você construiu o hospital, mas dentro dele você vai ter o quê? Equipamentos. E esses equipamentos são despesas decorrentes e são despesas de capital. Você vai ter que ter uma ambulância. Se você vai ter ambulância funcionando, trazer minha filha aqui para desenhar, viu? Se você vai ter ambulância funcionando, essa ambulância é uma despesa de capital. Mas ela é decorrente da construção do hospital, que foi a despesa principal aqui em cima, que tem que constar, então, essa diretriz, objetivo e metas para a administração pública federal, para as despesas de capital, que tem que estar no PPA. Então, elas constam tanto as despesas principais, quanto as despesas dela decorrentes, ok? E o que mais? É o último item, os programas de duração continuada. Olha aqui. Eu quero saber o que é programa de duração continuada. Olha, não temos a definição. Mas o que tem se entendido é programas que continuam, que permanecem de um exercício financeiro, passando para outro exercício financeiro. Então, esse programa ele continuou. No início, quando saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o conceito de despesas obrigatórias de caráter continuado, começaram a fazer relação com essas despesas, que aqui são despesas definidas legalmente e com um período superior a dois exercícios. Mas depois foi se abandonando essa aproximação, esse conceito existe lá para as despesas de caráter continuado, obrigatório de caráter continuado, elas existem ainda, lá na LRF, mas aqui os programas são programas que permanecem, que continuam de um exercício para o outro. Não é comum a banca te cobrar esse conceito. O que a banca vai te cobrar, ou é o conceito lá de DOCC, de despesa obrigatória de caráter continuado, ela pode te cobrar isso, mas não tem relação com o programa aqui previsto no parágrafo 1º do artigo 65. Aqui, o que a banca gosta de fazer é trocar esse nome. Então aqui ela vem aqui, ó, programa de curta duração, está errado. Programa sem duração continuada, está errado. Trocar esses termos aqui. O correto é programas de duração continuada, que também deve estar lá no PPA. Vamos ver aqui para frente. Acho que eu falei tudo disso aqui. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, que eu pus o asterisco, que é de forma regionalizada. Temos o conceito? Também não temos o conceito do que é de forma regionalizada. A Constituição define os critérios? Não define os critérios. Cada PPA pode adotar uma metodologia. Mas e se não adotar? Aí está errado. Tem que adotar. E de forma regionalizada. Por quê? A ideia do constituinte original é dizer o seguinte: o Brasil, com a dimensão que possui, dimensão continental, gigante, ocupando aí 20% da América, 40% da América do Sul, fazendo fronteira com quase todos os países, menos o Chile e o Equador, um país que ao mesmo tempo que tem períodos em certas regiões com muita chuva, há outras regiões que falta água. Então, um país com essas características regionais específicas, quando for fazer o seu planejamento, tem que considerar essas características, não é isso? Então, por isso que é de forma regionalizada. Tem que considerar, sim, o município do Norte, o município do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, aquele cidadão que mora lá naquela cidade. Então, ele tem problemas diferentes, alguns semelhantes, mas outros diferentes. Por isso que é de forma
regionalizada. Mas o critério foi estabelecido? Não. E a questão de prova adora dizer o seguinte: a Constituição definiu que o PPA deverá considerar o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, para distribuição dos seus recursos durante o período do PPA. Se aquele governante adotar, ele adotou por uma escolha dele, uma escolha política dele, mas a Constituição não traz essa determinação, por isso tem que tomar cuidado. Aqui está escrito o seguinte: de forma regionalizada. Como é feito, cada mandato, cada governo vai adotar. O que se tem feito, o que se tem visto, é adotar essa regionalização pelas regiões definidas pelo IBGE. São as regiões já conhecidas, Sudeste, Norte, Sul. São essas definições que são empregadas. Inclusive, há críticas porque grande parte dos recursos se concentram numa classificação nacional, o que dificulta você saber para onde está indo aquele recurso. Se é nacional, como assim nacional? Foi colocado onde? Na União? Não, nacional é nacional. Mas esse recurso foi direcionado para qual estado, para qual município, para qual problema enfrentado lá nesse nacional, né? Então, ainda tem muito aqui para avançar e aperfeiçoar. Passou a prova o seguinte: a Constituição Federal trouxe o critério para o PPA ser aplicado e construído de forma regionalizada. Não trouxe o critério. A Constituição diz o seguinte: tem que ser de forma regionalizada e cada governante vai adotar. E a questão põe assim, já vi uma questão de prova. O PPA será elaborado de forma centralizada. Está errado. De forma focalizada. Está errado também. É de forma regionalizada. Ok? Vamos partir para frente? O conceito aqui de despesa de capital, já falamos, que contribui diretamente, então, para a formação ou aquisição de um bem de capital. O exemplo que eu dei lá foi de um hospital público, a construção. Então, isso aqui impacta no PIB. Há um impacto aqui no PIB daquele ano, porque houve aqui a formação de um novo bem de capital da União, um hospital público. E as despesas decorrentes, em grande parte são despesas correntes, que geraram a partir daquela construção daquele hospital, seguindo nosso exemplo, e elas não vão contribuir. Esse aqui é o conceito que está lá no Manual Técnico de Orçamento, que é disponibilizado pelo antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia. Você encontra lá o manual, vai ter esse conceito lá que não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem capital. Então aqui não há contribuição, e aqui sim, aqui há contribuição, se forma um novo bem, no caso um hospital, por isso o PIB, o desenvolvimento, né, o que mede a riqueza daquele país, ele vai crescer, né, vai haver um aumento em razão do surgimento de um novo bem de capital. No reforço do planejamento, a Constituição definiu o seguinte: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem que ele esteja onde? No PPA. Ou em lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Olha só a importância dada ao planejamento. Se vai fazer um investimento, esse investimento tem que constar do PPA ou em uma lei que autorize. Não pode haver investimento à parte, investimento correndo fora do planejamento do sistema de planejamento e orçamento. Artigo 67, parágrafo 1º, ok? E aí vem e reforça a lei de responsabilidade fiscal, e confirma essa interdependência, essa ligação, essa compatibilidade entre as leis do sistema. A LOA, isso está lá na LRF, a LOA não vai consignar dotação para investimento com duração superior a um exercício, que não esteja previsto no PPA ou em lei que autorize. Então a LOA, a gente pode colocar aqui embaixo que essa aqui é a LOA, ela não vai conceber aqui um investimento, desde que seja acima de um exercício financeiro, se isso aqui não constar onde? Lá em cima no PPA. Olha só a ligação. E no meio aqui, de forma tática, a LDO, que vai promover a discussão do parlamento dos termos de metas fiscais, os agregados fiscais, metas e prioridades. Então, nessa priorização, essa ação vai ser priorizada e constar da LOA daquele ano. E veja só, não vai poder constar, se ultrapassar de um exercício, jamais vai poder ter uma dotação que não esteja prevista aqui na LOA e, ao mesmo tempo, estabelecida lá no PPA. Então, você fez o planejamento, alocou recursos lá embaixo,
A LDO no meio diz que aquilo ali é uma prioridade, diz a forma como vai ser executado, e há essa compatibilidade, essa ligação. Então, a defesa do sistema é a interligação. Não é isso? Muito bom. E como esse PPA surgiu? Surgiu agora? Olha só, o PPA não existia antes da Constituição. O PPA é uma inovação da Constituição Federal de 1988, mas ele teve antecedentes e as provas cobram esses antecedentes. Olha aqui comigo. O PPA é a inovação da Constituição. Antes dela, o que havia de semelhante eram os quadros de recursos e de aplicação de capital. E o orçamento plurianual de investimento. Você vai ouvir muito isso aqui no seu estudo aí de AFO. Se você já estudou um pouquinho, você já viu. Se você está relembrando comigo, vamos marcar bem a posição aqui. OPI. OPI é o que antecede a criação do PPA. Então, antes da Constituição existia o OPI e esses quadros de aplicação. Então, vem comigo aqui, ó, olha só. No artigo 23 da Lei 4.320, do 23, 24, 25, a gente vai tratar desses quadros, que inclusive ainda cai na prova. Atenção que isso aqui ainda cai em prova nos termos da Lei 4.320. Se cair na sua prova, né, a transcrição desses artigos, você marque certo e não pense duas vezes. Não, mas o professor disse que isso aqui são os antecedentes do PPA e atualmente é o PPA que existe. Sim, eu falei isso e você tem que saber que os quadros antecederam ali essa criação do PPA, que o OPI também antecedeu, só que eles tinham o quê? Eles só continham uma parte das despesas. Agora, por isso que o PPA traz a despesa de capital, porque antes era só despesa de capital. Mesmo assim, se cair os termos lá do artigo 23, 24, 25 da 4.320, marque certo e parte para cima pro abraço, porque você não pode ficar pensando muito. A gente sabe que concurso é assim. Se você ficar sabendo além do necessário, né? Se você souber mais do que a banca, você acaba errando a questão, não é isso? Não pense duas vezes. Então, ó, saiba os antecedentes. O quadro, o OPI. O OPI está previsto lá na Constituição de 67, e esse ato complementar, porque esse período de 67, pelos governos militares, nós tínhamos aqui os atos complementares, e o ato complementar 43, isso aqui não é a emenda constitucional de 69, é a emenda também, a emenda constitucional número 1 de 69, ela vai reafirmar o OPI, e esse ato aqui vai detalhar o conteúdo e a forma do OPI. Então, o OPI. E hoje, com a emenda constitucional 102, parece que a gente resgata um pouco aí essa ideia do orçamento plurianual de investimento, né? A gente vai ver isso mais para frente. A emenda constitucional número 102 resgata um pouco isso lá na LOA, vai trazer lá no PELOA lá, ela vai acompanhar ela vai poder prever esses investimentos plurianuais, né, de pelo menos 2 anos. Uma ideia de reforçar também o planejamento e ter mais previsibilidade. Olha só, OPI então, PPA, vamos ver aqui as características. O quadro, criado pela Lei 4.320, guarde aí, criado pela Lei 4.320, continha receitas e despesas de capital, aprovado por decreto. O período não era de 4 anos, eram de 3 anos, e tinha um reajuste aí anual. Já o OPI foi criado pela Constituição. Então veja, ó, vou voltar aqui. Se o quadro foi criado pela lei, o OPI já veio na Constituição. Logo na sequência, ó, a lei é de 64, aí veio o OPI em 67. E a emenda constitucional de 69 reafirma ele, tem aquele ato que nós mostramos, e ele foi estendido para estados, municípios e também para o DF. Se o quadro era por decreto, o OPI já é aprovado por lei, mantinha aí a maioria das características do quadro. São os antecedentes do PPA. E deram certo? Não deram certo. Não deram certo porque o planejamento ainda não tinha pegado, não tinha sido incorporado de forma definitiva. A gente sabe que, apesar do orçamento do programa ter surgido nessa época, é só mais para frente que ele vai ser reforçado, que ele vai ser colocado na prática. Da mesma forma que não deu certo, aqui os autores apontam que o problema foi não incluir todas as receitas e despesas, só existia nesses documentos as despesas de capital, e tinha um caráter aí, não tinha um caráter de autorização, pois acabava dependendo da própria LOA, por isso também que não deu certo. Então, mãozinha para baixo, não deu certo. Se na prova o examinador te cobrar os antecedentes do PPA, tanto o quadro de aplicação, tanto o quadro quanto
o OPI foram instrumentos de sucesso, por isso que deu margem para o surgimento do PPA. Você vai marcar errado, porque eles não deram certo, mas eles trouxeram ali a experiência para ser construído o PPA na Constituição Federal de 88, na CF 88. E aí, relembramos aqui o quê? O nosso PPA. Olha, em cima temos um mandato. Então veja, aqui é o mandato. Mandato do governante, 4 anos. No primeiro ano de mandato dele, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar executando o último ano, que é o 4º ano, do PPA anterior, que pode ter sido feito por ele, mas no mandato anterior, ou por um outro governante. Ele vai estar executando, não tem como. Não, mas espera aí, professor. Vamos supor que o partido A governou o país. O partido B, de uma ideologia totalmente diferente, contrária ao partido A, assume o governo. Ele pode descartar aquele planejamento, porque não faz parte, não está incluído no seu programa de governo dar atenção para determinada política pública. Não tem como descartar. Esse foi o propósito da Constituição. Não tem escolha para o governante, mesmo ele sendo de um partido com outro norte, com outros ideais, ele vai ter que executar aquele PPA, ter aquela experiência, e aí sim, elaborar o seu para os próximos 3 anos. Olha só, ele elabora no primeiro ano o PPA do seu governo, que vai ter vigência a partir do 2º ano do seu mandato. Aí ele vai executar o primeiro ano do PPA dele, no 3º ano, aí vai na sequência, no 3º ano ele vai executar o 2º ano do seu PPA, e durante esse período, ele pode fazendo o quê? Reajustes. Sim, tem a lei lá de revisão do PPA, que vai tramitar também pelo Congresso, e pode ser feito algum reajuste aqui, alguma adaptação necessária durante o período, que não é orçamento, o planejamento não pode ser inflexível, né? Ele tem que ter alguma forma aí de revisão e de ajuste durante o período. No 4º ano de mandato, seria o último ano do mandato desse governante, ele vai executar então o 3º ano do seu PPA, 3º ano, e aí sim, não está aqui no nosso desenho, mas o primeiro ano aqui, ó, primeiro ano, ó, que eu fiz certo, hein? Primeiro ano do governante seguinte, ele vai executar o 4º ano desse PPA, 4º ano do PPA que nós estávamos aqui falando, e vai elaborar o dele. Vai elaborar, então, o PPA dele para os anos seguintes, ok? Guarde bem esse encadeamento, é importante, pode estar na sua prova. E o PPA atual lá, que está tramitando na Câmara, que ainda não existe na Câmara e no Senado, esse PPA ele tem alguns conceitos diferentes. Tem um manual lá dele, tem uns conceitos diferentes, vamos passar rapidamente aqui só para você ter uma ideia. Olha só, simplificar, a ideia é simplificar o conceito, a arquitetura conceitual, orientação por resultados, realismo fiscal, em razão da grande dificuldade do equilíbrio das contas, muito se fala numa aproximação dos conceitos e do planejamento à realidade fiscal. Então, por isso que vem essas palavras realismo fiscal, simplificação. Os PPAs vinham incorporando muito elementos da própria LOA. Então, o PPA estava trazendo muita informação, né, sendo contaminado aí por dados que deveriam talvez não estar nele, mas estarem lá na LOA. Mas isso também visão depende aí da pessoa que está construindo, da equipe econômica que está construindo o PPA. Isso vai variar de governo para governo. A ideia é que esse governo atual, esse que assumiu, está dizendo o seguinte: o PPA tem que ser simplificado, e foi isso que eles fizeram, diminuíram o número de programas, diminuíram os indicadores, a gente vai ver aqui. E para a sua prova, se cobrar no edital trazendo o PPA, é bom a gente saber que ele foi construído com essa metodologia, que é o Marcos de Gasto de Médio Prazo, MGMP. Isso aqui não é um documento, é uma forma de avaliar as políticas existentes e dizer o seguinte, ó, reavaliar. E dizer para o gestor, a autoridade decisória, que ela vai ter que tomar uma decisão, talvez aí alterando algumas políticas ou até abandonando algumas políticas. Então, é um processo de médio, curto prazo de revisão de políticas públicas com base aí no que se tem de financeiro, de orçamentário. Guarde só que foi adotado essa metodologia, é o que consta no documento. E a lógica dos tetos, aqui até oriundo já do novo regime fiscal, que também tem o teto
também foi adotado na construção do PPA, não podia ser de outra forma. Se a Constituição diz que tem que ter teto de gasto, os tetos setoriais também foram adotados. Setoriais que é por setores. O que é um programa lá no PPA? É um mecanismo de integração, é o elo entre o PPA e a LOA. Então não pode confundir. Quando a gente fala que a LDO é tática, porque ela permite a discussão no âmbito do Congresso Nacional das prioridades para as quais a LOA deve dar atenção. Mas no sistema de planejamento, o programa vai ser aquele elemento integrador, vai ser aquilo que vai permitir a ligação do que consta do PPA com aquilo que está na LOA. Por isso que ele tem essa funcionalidade, integrador. Mesmo aquele conceito que tinha lá na portaria 42 de 99, que o programa é um instrumento de organização governamental, o manual técnico de orçamento atual parece que se afasta um pouco desse conceito, mantém aqueles conceitos de projeto, atividade, operação especial, mas se afasta um pouco dizendo que o programa ele é um elemento de integração e ele contém ações orçamentárias e não orçamentárias, a fim do quê? A fim de resolver, fazer frente aos problemas. É o conceito que está lá, mudando um pouco do que vinha trazendo nos manuais técnicos anteriores. O programa expressa, então, essa integração do desenho da política e o respectivo detalhamento orçamentário. Lá no PPA, daí é projeto, 2020, 2023, nós temos diretrizes, temas e programas. Diretrizes possuem a finalidade de retratar as declarações do governo e indicando as preferências das políticas governamentais desse governante eleito. Tá vendo o destaque? O que tem lá tem 13 diretrizes. Os temas refletem a estrutura institucional e os programas eles podem ser finalísticos ou de gestão. Finalístico suficiente para enfrentar o problema e o de gestão que dá o apoio ao finalístico. Então, 2 programas é o que já vem sendo adotado há mais de 10 anos, que há um tempo atrás havia até 4 tipos de programas. Agora adotou-se aqui 2 programas, o finalístico e o de gestão. Esse é o desenho institucional. Olha aqui como o programa faz a ligação entre a dimensão estratégica e a dimensão operacional, que vem aqui embaixo, com praticamente aqui, o amarelinho são a LOA. Então essas ações orçamentárias e o produto, que está na LOA. O PPA vai ter o objetivo e as metas e o indicador, está aqui, E a integração, na cor verdinha aqui, nessa cor, a integração é feita por quem? Pelo programa. E lá em cima a gente tem os eixos, são 6 eixos no PPA que está lá. As diretrizes que eu disse, são 13 diretrizes, e os temas, saúde, educação, infraestrutura e por aí vai. Veja que aqui eu queria destacar que o elemento integrador é o programa. E como como ocorre essa diferença? Olha só, se no PPA 2016, 2019, nós tínhamos 1.136 metas, agora tem 66. Se havia 1.136 iniciativas, e essas iniciativas nem existem mais, chegou a ser cobrado em prova, né? Agora abandonou-se essa ideia de iniciativa, não tem mais a categoria iniciativa, ok? Esse é o PPA. O TCU observou que o PPA deveria se aproximar mais da realidade, né? Refletir mais a necessidade da sociedade. Olha lá, o PPA deve sair do plano das intenções e refletir as ações do governo. Esse foi o PPA de 2016 2019. Foi essa observação feita lá pelo Tribunal de Contas da União. Lá na LRF tem PPA? Tem referência ao PPA, só que o artigo 3º foi vetado, que a ideia era trazer a apresentação do PPA no primeiro semestre. Como foi vetado, o que aconteceu? O PPA continua sendo apresentado, veio para cá, continua sendo apresentado no segundo semestre, nas mesmas datas do que o PELOA, permanecendo no primeiro apenas o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Causa um pouco de anomia? Causa, porque a diretriz orçamentária deveria trazer as prioridades. Prioridades. No primeiro ano do mandato, cadê as prioridades? Elas estão aqui, Só que como vai se fixar prioridades se as prioridades só vêm no segundo semestre? Então, alguns autores chamam aqui de anomia, uma anomia, uma falta de encadeamento entre as leis, um princípio da precedência aqui sendo prejudicado. Como resolve? O PPA vem com anexo de prioridades,
né, tem sido resolvido, ou se não vier, o Congresso Nacional vai construir esse anexo lá quando chegar o PPA. Então, o ideal era que fosse aqui. Mas como foi vetado, a LRF tentou, não conseguiu. Outro item que a LRF também tentou trazer foi o anexo de política fiscal. Prova ou outra surge esse anexo, porque ele continua existindo lá na LRF, foi um erro na construção da lei, esse item poderia ter sido retirado, porque ele fazia referência ao PPA. Mas como foi vetado o artigo do PPA, o anexo também não faz mais sentido. Suprimindo aí o anexo que compararia o PPA e é mencionado, então suprimiu o anexo, mas ele continua sendo mencionado no artigo 63, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o PPA teria esse anexo de política fiscal e a LDO viria com um detalhamento maior, que é o anexo de metas fiscais. Mas como foi vetado, o PPA não tem esse anexo. Então guarde bem, o PPA não tem esse anexo. Mesmo que apareça na sua prova dizendo que o PPA contém esse anexo, você lembra, o professor falou que foi vetado, não tem mais esse anexo. Mas a LDO tem o anexo de metas fiscais, ok? Questão de prova. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, as receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. E aí? Vocês se lembram aí dessa colocação? Tá perfeita, né? É justamente o que nós falamos sobre o quadro. Cai na prova sim. Ah, mas o quadro, não tem mais o quadro, mas cai na prova o texto da Lei 4.320, artigo 23, 24, 25. Inclusive lá tem um conceito lá que se entende como meta, que a meta é a entrega de serviços, conceitos interessantes ali, que eles gostam de colocar nas provas. Então aqui ele colocou o quadro, ó, e colocou as características corretas, ó, características corretas. Decreto, porque lei é o OPI, 3 anos, receitas e despesas de capital. Mais duas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu várias atribuições para o PPA, principalmente a elaboração do anexo de política fiscal, em uso atualmente. E aí? O que você acha dessa aí? Errada, né? A ideia inicial era conter o anexo, mas foi vetado. Ah, mas lá no artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal faz referência ao anexo. Faz referência, mas não existe mais. Então tá errada. Segundo o Manual Técnico do PPA 2020-2023, o PPA consiste em elo. O programa consiste em elo entre o PPA e a LOA. O programa expressa a integração entre o desenho da política e o respectivo detalhamento orçamentário e financeiro. Isso aqui foi eu que elaborei. Tem a cara do novo PPA,